Agora vamos ao último clã da Camarilla, que eu vou apresentar para vocês, os Tremere. Mas este seria ou não seria um clã no final das contas? Antes de responder essa pergunta, meu nome é Anderson e eu faço conteúdos de RPG e Artcraft enquanto apresento personagens e personalidades da cultura pop para vocês. Enfim, essa indagação é um tanto quanto complexa e você já pode deixar nos comentários a sua opinião. E no final do vídeo, você pode comentar novamente se modificou um pouco sua opinião ou não. A história do clã Tremere está intimamente ligada ao clã Salubre. Esse sim, um clã real oficial, né? Advindos aí da maldição de Caim e tudo mais. Tremere era um mago extremamente poderoso e digamos que ele acumulou muito conhecimento e muito poder durante a vida normal dele. Então ele tentou esticar, prolongar a vida por mais um tempo, buscando aí a imortalidade. Em suas pesquisas, ele descobriu sobre os vampiros e tomou contato com o clã Tizimice. Então ele começou a utilizar o sangue dos Tizimice para prolongar cada vez mais a sua vida, mas ainda assim não era o suficiente e eles já estavam sofrendo uma espécie de efeito colateral do advindos aí da maldição de Caim, certo? Então ele colocou seus discípulos e ele incluso nessa demanda de encontrar Saulote, que era o ancião do clã Salubre. E quando encontrou Saulote dormindo, né? O antediluviano dormindo, ele não estava ativo. Ele e os seus discípulos devoraram a sua carne, tomaram seu sangue e aí sim se tornaram uma espécie de clã. Entendeu? Porque eu falo que porque tem essa pequena divisa se é ou não é clã, essa pequena discussão. Porque veja, não é um clã original. Eles cometeram aí a Diabrere e se tornaram um clã assim, né? Tremere tornou-se o ancião e seus discípulos os primeiros neófitos do clã. Enfim, por ter feito isso, os Tremere eram caçados pelos Tizimice como uma espécie de vingança de ter utilizado o seu clã aí, né, como uma espécie de cobaia. E para tentar se livrar disso, através de muita politicagem, através de muita mentira, os Tremere conseguiram entrar na Camarilla, né, para fazer parte de um grupo grande de vampiros e assim se proteger dos Tizimice e, por outro lado, caçar os Salubres que sobreviveram, né? Eles fizeram tipo uma guerra santa para eliminar os Salubres, para tomar de vez essa posição de clã para eles. Então foi tudo na base da mentira, na base da política. E por que raios a Camarilla aceitou os Tremere como membro? Aceitou a mentira, né? São vampiros, não são criaturas inocentes, já viveram aí séculos. Mas por quê? O que os Ventrue, que são na maioria das vezes os líderes da Camarilla, ganhariam com isso? O ponto é a magia, porque os Tremere, como eu falei, eles tinham aí poderes mágicos, né? Advindos aí do seu novo ancião. E através disso eles começaram a desenvolver uma forma de magia vampírica. Através do sangue eles conseguiam efeitos mágicos e pleitear aí alguns caminhos da magia similar aí a Dungeons and Dragons, mas enfim, caminhos da magia como
a necromância, e a sedução das chamas, e esse tipo de caminho que eles trilhavam. E o pessoal da Camarilla tinha interesse na magia, né? Era algo novo, algo que eles podiam aí utilizar em benefício próprio. E, enfim, para se proteger dos Tizimis e para atacar o clã Salubre. Os Tremere, eles começaram recentemente, lembre-se, estou falando da década de 90, recentemente, a viajar pelo mundo. E eles são extremamente organizados porque eles se organizam como uma ordem arcana, mesmo sendo um clã de vampiro. Veja, eles têm um lugar chamado Capela. A Capela Central fica localizada em Viena, né, na Europa, e é onde eles ficam. A grande maioria dos Tremere existem lá, mas eles começaram a viajar e formar outras capelas. O que raios é essa capela? Capela é um lugar de conhecimento, é um lugar onde eles dividem o seu conhecimento com os membros mais novos ou com quem quer aprender e que eles acham digno. São monastérios, são faculdades, são até mesmo fortes militares, podem ser enquadrados nessa história de capela. E eles têm uma organização extremamente rígida, dividida, se eu não me engano, em 7 círculos de, de influência, 7 círculos de poder. Né? Quando você recém cria um Tremere, né, isso, eu vou acabar falando mais tarde, mas eu vou continuar falando aí dessa capela e de como os Tizimice caçam, eles caçam realmente o clã Tremere. Então fica e a existência desse clã acirra ainda mais a rivalidade e a disputa que existe entre a Camarilla e o Saba. Então, vamos lá. A capela, que é o refúgio, eu vou antecipar um pouquinho, né? O refúgio, todo Tremere pode ter seu refúgio próprio. Pode ter. Normalmente tem uma biblioteca suntuosa com vários livros, mas eles podem todos são bem-vindos à capela, que é um lugar de grande conhecimento, que tem uma biblioteca gigantesca e todos se tratam de forma polida e tudo mais. Então, quando você cria um neófito, né, um personagem, para ele se tornar realmente um membro, ele tem que beber o sangue de cada um dos membros dessas 7 camadas. Olha só, né, para poder aí ser considerado digno. E os Tremere, eles são os vampiros que mais orientam o seu neófito, né? E diferente do Gangrel, que transforma em vampiro, passa o basicão e larga pro mundo, os Tremere, eles vão sempre ensinando, eles têm prazer em ensinar, eles têm prazer em passar o conhecimento adiante àqueles que são escolhidos como as suas crias. Então, eles simplesmente não abandonam no mundo, né? Realmente eles dão todo o suporte e se precisar de ajuda é só recorrer a um ancião. Aliás, eles dão total liberdade para o vampiro criado, que eles liberam para o mundo depois de certo conhecimento, e eles fazerem absolutamente o que eles quiserem. Desde que, se um ancião, né, alguém num círculo acima de precisar de ajuda, ele deve largar o que está fazendo e ir ajudar esse mestre, esse ancião, né, e responder a esse chamado. Só isso. É até pouco, né? E isso daí também dá margem a muita aventura bacana, né? Vamos lá. Os poderes concedidos pelo sangue aos Tremere, né, são a dominação, que faz o outro seguir a sua vontade, o auspício, que é aprimorar os seus sentidos, tudo a ver aí com as artes arcanas, né? Aprimorar os sentidos, e a taumaturgia, que é própria desse clã e é
o que faz os Tremere conseguir transformar os poderes de sangue em magia. E a desvantagem do clã é exatamente essa, né? É que ele tem que tomar o sangue dos 7 anciões. E não é fácil. Não é só, eu te apresento aqui a minha cria, né? Então, deixa ele tomar. Não, ele tem que fazer por merecer. Então essa daí é a fraqueza do clã, né? Não é uma fraqueza muito. Não é uma fraqueza física, é uma fraqueza que pode ser superada, né? Se ele conseguir aí galgar os círculos de poder dentro da organização dos Tremere. Sobre a aparência deles, eles, ah, eles ficam presos aí na aparência, por mais que a gente esteja falando dos anos 90, eles ficam presos numa moda que seria equivalente ao final dos anos 60, começo dos anos 70, assim, a era Beatles, digamos assim. E eles também têm uma vestimenta assim bem eduardiano. Procure eduardiano na internet. Eu não sabia o que era, né? Aqueles cortes bem. Eu não vou saber explicar para vocês aqui, mas procure na internet. Se eu vou deixar aqui o link para vocês, assim, mas é uma moda bem interessante, assim, bem legal, né? Realmente eu não vou conseguir explicar para vocês, desculpa. E o que faz os Tremere serem sobreviventes, e não pode falar que esse clã não é um clã sobrevivente, é o medo que eles têm dos clãs de Mist. Eles realmente têm medo, eles sabem que aprontaram e sabem que eles vão pagar por isso. E eles têm muito medo e é por isso que eles se mantêm completamente leais à Camarilla. Porque é a única forma deles garantirem a sua sobrevivência. Embora eles ainda caçem o Salubre, né? Os poucos sobreviventes remanescentes aí do clã Salubre. Agora me diz, esse clã que tem uma história tão curta perto dos outros, que vem lá desde o tempo de Caim, esse clã ele tem uma história relativamente nova, né? Os Tremere pode ser considerado um clã de vampiro? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijão para vocês. Tchau.